Durante os anos 70, as maiores greves operárias do Brasil ocorriam na região do ABC Paulista. Em São Bernardo, trabalhadores lotavam estádios para exigir aumentos salariais e melhores condições de labuta. Nessa época, os sindicatos ganharam mais força do que nunca na história do país. Hoje, no coração de Santo André, um prédio discreto guarda mais de 4 décadas de histórias, tocando o legado de luta do ABC. A subsede da UPESP é mais que um espaço sindical. É um centro de resistência docente, onde cada assembleia e cada panfleto expressam a luta por uma educação que começa no bolso do professor. Eu vejo bastante que a categoria de professores, ela se diferencia bastante das outras categorias, justamente pela ligação orgânica que os professores têm com as comunidades mais precarizadas do país, e aí colocando no nosso estado, no estado de São Paulo. E quando a gente tem esse contato com as categorias mais precarizadas, a gente tem contato com o nosso estudante, que inclusive muitos deles estão abandonando a escola e tem uma evasão escolar gigantesca, que tem bastante a ver com a perda de sentido da escola, mas também tem a ver com a questão da precarização da vida. Então tem muitos estudantes, até do 9º ano, gente bem jovem, que está deixando a escola para começar a trabalhar no mercado de trabalho precário. E essa é uma discussão importante, porque muitas vezes quando se discute da necessidade urgente, na verdade, de uma greve dos professores contra os ataques que estão colocados, sempre vem a seguinte discussão: mas a greve do professor não afeta a economia, porque o professor não produz nada, ele não é um trabalhador de fábrica, que ele vai lá, para e afeta um patrão diretamente. Se a gente paralisa, as escolas não estão funcionando. Aquele estudante tem que responder a isso na sua casa, com a sua família, que também vai ver a greve dos professores talvez como uma oportunidade de se mobilizar ou de entender a exploração que sofre no seu dia a dia no trabalho. E essa ligação orgânica, ela é extremamente potente para a gente poder questionar não somente a educação, mas o conjunto da exploração que está colocada na nossa sociedade. A gente estava até conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista, como hoje na categoria de professores tem uma situação tão precária que o professor, principalmente o categoria O, que é esse contratado, ele não consegue se sustentar só como professor. Então ele tem que buscar outras vias de se sustentar, de trabalhar, de ir para a uberização, de vender doce, de, entregar comida, de trabalhar em festa infantil, uma série de coisas, porque o próprio trabalho docente não permite a ele ter uma vida decente. Então essa questão se coloca de maneira profunda, porque se a gente tem uma conquista econômica, digamos assim, para a educação pública, de salário, de condições de trabalho e de melhoria na própria educação, a evasão escolar é menor. O próprio estudante muitas vezes não vai ter que fazer essa opção de deixar a escola para poder se entregar ao mercado de trabalho precário. Então essas questões estão colocadas para a gente poder refletir uma perspectiva mais profunda de futuro, que está ligada à educação e às condições de vida mais de conjunto. E se numa fábrica todo mundo para, essa paralisação vai diretamente afrontar a patronal, não necessariamente o governo ou mais de um governo. Agora, se a categoria de professores estadual ou municipal paralisa, ela tem que entrar em choque diretamente com os governos, tanto municipal quanto estadual, mas também federal. Por exemplo, na questão do novo ensino médio, a gente tem um ataque enorme com a plataformização em São Paulo com o governo do Tarcísio. Mas o novo ensino médio é mantido pelo governo federal. Então não tem como a categoria não se chocar com grandes interesses de governo e também de grandes capitalistas da educação. Então acho que esse é um diferencial bastante importante que se coloca para a categoria e para a mobilização dos professores. Entre as pautas mais urgentes está a situação da categoria O. Professores contratados temporariamente e sem direitos plenos. Para muitos docentes da categoria O, a ausência de estabilidade significa dificuldade em planejar gastos, fazer compras, assumir financiamentos ou compromissos de longo prazo. A subsede entende que a efetivação não é apenas uma pauta de direitos, é uma pauta econômica. Então, acho que o ponto de partida aí é a gente pensar que a mobilização é um direito de qualquer trabalhador, um direito que foi conquistado, inclusive com lutas, com processos bem profundos no nosso país, inclusive no seio ali da luta pela democratização do país e tudo, foi uma conquista importante. E aqueles trabalhadores que têm um contrato mais vulnerável, eles geralmente sofrem muito assédio para que esse direito não seja garantido. Então,
quando você é contratado, você tem mesmo um receio de entrar na mobilização, de participar, de se ativar por conta desse assédio. Mas isso é importante ver que é ilegal, inclusive porque o direito à mobilização ele é garantido até mesmo pela Constituição Federal. Então, partindo daí, né, de entender que é um direito e qualquer oposição a esse direito é um assédio por parte das direções escolares, das diretorias de ensino e do governo, a gente, aqui na subsede Santo André, a gente tentou lidar com isso recentemente, porque a gente veio de um período de bastante mobilização dos professores, apesar da gente estar há 10 anos sem realizar uma greve, efetivamente, a gente veio de algumas paralisações, porque a gente está enfrentando um conjunto de ataques muito profundos às nossas condições de trabalho e também de ensino, né? Então, um exemplo que a gente poderia dar é, por exemplo, uma paralisação que a gente fez no ano passado que reuniu 7.000 professores. Desses 7.000 professores, a grande maioria presente ali na frente da Secretaria de Educação eram de professores contratados e professores de escola PEI, que é um regime de trabalho que tem no Estado, que é ainda mais restritivo em termos de direitos dos professores, é muito mais regrado o tipo de trabalho que você vai realizar ali, e as direções têm por lei, né, assegurado que elas podem tirar o professor da PEI a qualquer momento. Então, assim, o assédio é bem presente na PEI. E mesmo assim, tivemos aqui em Santo André, por exemplo, escolas PEI que fechou inteira, que todos os professores participaram da mobilização. E hoje é uma realidade também no Estado que a maioria da nossa categoria é de contratados. Então já é significativo que tenha tido uma assembleia com 7.000 professores na frente da Secretaria de Educação. Então acho que isso também mostra um pouco que a correlação de forças que é construída pela própria mobilização é o que vai permitir ou não que esse professor se sinta à vontade para estar e ser parte, ser ativo. E aqui na nossa subsede de Santo André, a gente tenta atuar nesse sentido, de construir essa correlação de forças, de ter uma ativação desses professores, porque eles são fundamentais para a luta. Se a gente hoje acompanha a maioria da categoria, depende muito da gente a mobilização também, né? Eu sou um desses exemplos, eu sou conselheira do sindicato, atuo abertamente na escola, mas não sou só eu. A gente tem um corpo de mais de 60 representantes de escolas aqui na nossa subsede, e a maior parte deles é composta por professores categoria O, alguns deles são professores de escola PEI, e essa correlação de forças está sendo construída também assim, coletivamente. E eu acho que isso também é fundamental, porque nessas paralisações que a gente realizou, algumas delas a gente conquistou inclusive o direito de ter a reposição daquele dia paralisado. A gente pôde repor, trabalhar e receber novamente o nosso salário. Então, tem sim uma vulnerabilidade daqueles professores que são contratados de poder participar ativamente da mobilização, mas quando a gente constrói coletivamente uma correlação de forças, onde se tem uma maioria atuando em conjunto, esses riscos diminuem também. A luta por estabilidade é uma luta pela economia local. Professores com renda previsível consomem mais, movimentam o comércio e fortalecem a economia do ABC. Para a subsede, cada real que deixa de ser investido na escola pública, seja por cortes ou privatizações, é R$1 a menos para salários dignos e para a efetivação dos professores temporários. Outra frente de batalha econômica da subsede é contra a plataformização. O sindicato critica o avanço de medidas que, segundo ele, reduzem a liberdade de cátedra e a autonomia do aluno, em nome do lucro de grandes empresários. A plataformização da educação é um projeto que o Tarcísio está levando bem profundamente aqui no estado de São Paulo, mas que vem lá do Sul já com o secretário de Educação, que é o Feder, e que se apoia na manutenção do novo ensino médio, que acaba tirando disciplinas essenciais, né, dos nossos estudantes, como, por exemplo, no meu caso, sociologia, diminuindo a carga de sociologia, mas também de química, de história, de geografia, de disciplinas assim essenciais, e colocando disciplinas que estão ligadas a ensinar o nosso estudante a entrar no mercado de trabalho precário. Então, eles substituem disciplinas que são centrais para, por exemplo, colocar empreendedorismo, liderança, projeto de vida, disciplinas que são assim bastante vazias de conteúdo, o que acaba sendo um problema para a educação mais de conjunto, porque tem muito estudante que perde o sentido na escola,
não vê mais por que estar ali. E a plataformização está a serviço disso. Então hoje o professor acaba cumprindo um papel na escola, muitas vezes que é de ser um mediador, um cuidador, porque o governo manda para a gente as plataformas prontas, com as aulas já colocadas, delimitadas, com o conteúdo já colocado ali, para que a gente não possa se expandir muito para além daquilo. E aí a gente vê a escola se transformando numa certa fábrica de likes, de visualização de plataforma, de leitura de livros em plataforma, né? Então um esvaziamento mais de conjunto da educação. Então a plataformização se baseia bastante nisso. Hoje em dia todo professor tem uma série de plataformas que ele tem que acompanhar para poder transmitir suas aulas. Mas os estudantes também têm que ficar preenchendo plataformas. Por exemplo, nesse último mês tiveram várias provas, que são provas que o próprio Estado manda para a escola. Essas provas são feitas online e aí estão ligadas ao que está colocado na plataforma, que o aluno deveria ter. Só que também coloca um ritmo para o professor e para o estudante que é um ritmo um pouco fabril, de plataformas e slides que tem ali de conteúdo de aulas, com conteúdo que você acaba não conseguindo chegar pelo ritmo que está sendo colocado pela plataformização. Então a gente tinha uma situação até 2 anos atrás, que por exemplo, sociologia era uma disciplina que tinha nos 3 anos do ensino médio, agora tem só no 2º ano do ensino médio e só para aqueles estudantes que escolherem o campo de exatas. Então ele tem aula de sociologia. No 2º ano, eu, por exemplo, dou aula para 3 segundos anos e dou para uma sala só a aula de sociologia. Para as demais salas eu dou liderança, oratória, outras disciplinas que antes não existiam no currículo. Então a plataformização ela acaba contribuindo para a precarização mesmo da educação e para o trabalho precário no final das contas, né? Porque o estudante ele deixa de ter um conteúdo mais profundo e passa a ter disciplinas que insiram ele no mercado de trabalho precário. O empreendedorismo, para mim, é uma marca, assim, que inclusive foi bem discutida aí nos tempos recentes, porque teve uma denúncia que tinham algumas escolas que estavam dando aula de brigadeiro gourmet, por exemplo, para os estudantes. Né? Coisa que eles não precisam ter na escola, porque muitos deles já vivem vendendo brigadeiro gourmet, bolo, etc. e tal, porque as famílias são precarizadas e muitas vezes vivem disso. Né? E isso acaba desnudando a serviço do que está a escola pública nesse momento. Não sei se vocês viram, mas assim, recentemente o governador deu uma palestra dizendo que inclusive o diploma não importa mais. O diploma não é mais necessário. Então mostra como a educação plataformizada está ligada a ir até o final na precarização do trabalho. A luta sindical também se expressa na cultura. O Resistência Rock Fest reuniu centenas de pessoas contra a militarização das escolas e em defesa da liberdade de expressão. Eventos culturais ampliam a participação e aproximam a comunidade da pauta docente, fortalecendo a mobilização e ajudando o movimento. O principal impacto econômico que a categoria busca é melhoria nas suas condições de trabalho, de salário, de direitos. Né? Uma categoria extremamente precarizada. A gente tem os piores salários do país e estamos nas piores condições de trabalho. Então a gente tem um setor da categoria, a maioria, que é totalmente precário, que são os professores contratados, que todos os anos ficam na dúvida se vão ter trabalho no ano seguinte ou não. A gente tem uma categoria, um setor da categoria de efetivos, que tem tido direitos cortados cotidianamente, ainda mais numa situação em que a gente tem ataques que estão para além do econômico, né? Com assédios, plataformização da educação, uma série de questões nesse sentido. Então, acho que o principal da organização da categoria dos professores é a luta por melhores condições de trabalho, melhores condições de salário e também por uma melhor educação, mais qualitativa, que possa atender de fato os filhos da classe trabalhadora. E a categoria de professores é uma categoria que ela está ligada a outras categorias importantes, né? Aqui no ABC, inclusive, né, que tem um setor industrial gigantesco e que, inclusive, em momentos da história recente foi muito importante nas lutas dos trabalhadores e tudo mais, pode encontrar na escola e na categoria dos professores um ponto de apoio bastante importante para suas próprias lutas. Até porque os professores estão ligados aos setores de trabalhadores mais precarizados, né, os professores do Estado. Então eu vejo que a luta da nossa categoria tem esse fundamento, que é econômico, mas também é em defesa da educação pública. Cada greve, cada festival, cada reunião movimenta mais do que a política, movimenta a economia. Defender o salário e a estabilidade do professor para a subsede significa defender a escola pública.
Música